Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em 2 Samuel, capítulo 14, nós encontramos Davi numa situação dificílima. Ele já era rei, bem estabelecido, e o reino começou, como todos os governos e instituições, a fermentar a carnalidade no meio dos participantes daquele governo. Atrás de um ministro vem a família dele, um filho, e o pessoal da corte vai comer com Davi, aí são amigos dos parentes dos filhos de Davi que vão comer no palácio, aí já tem outros que são convidados a dormirem lá. Daqui a pouco o palácio do governo fica minado de gente interesseira, gente que não trabalha, mas fofoca bastante. Isso acontece em qualquer corte de país ou qualquer elite de governo de organizações ou de igrejas também. Numa grande empresa, são diretores, assessores de diretores e amigos disso e funcionários daquilo. É muita gente, muita gente que fica ali em torno da direção da empresa, buscando uma oportunidade e ficam fofocando ali. O pior que isso acontece nas igrejas também, tão somente pelo fato da institucionalização da igreja. A igreja se organiza, cria diretoria, cria cargos e vai ter pessoas alojadas ali no controle, no comando da igreja. Os seus parentes e amigos e conhecidos se alojam lá também e formam uma elite da igreja. É comum isso em toda a igreja. A elite da igreja abriga um ambiente de fofoca, um ambiente que fermenta ciúmes, invejas e disputa pelo poder, disputa pelo microfone, disputa por cargos. Quando a igreja se institucionaliza também, isso acontece na igreja também. Quando se juntam várias igrejas, formam uma denominação. Então a denominação cria cargos, tem patrimônio, tem salários, interesses, tem mordomias para os dirigentes da denominação. Aquilo vira uma disputa. É muita gente que concorre, que se candidata a cargos da direção da denominação por causa das mordomias, por causa dos interesses. Infelizmente, isso acontece nos governos, isso acontece nas organizações, isso acontece nas igrejas institucionalizadas também. Do ponto de vista de Jesus, a igreja não tem cargos, não tem diretoria, não tem essa elite toda. Não, a igreja são as pessoas espalhadas. A ordem do evangelho é espalhar, não é concentrar. Quando concentra, aí cria um monte de cargos e serviços e trabalhos e poder, uma estrutura de poder na igreja, que isso é muito mal. Esse poder é da instituição humana chamada igreja. Esse poder não é poder espiritual para salvação de vidas, conversão de pecadores, libertação de pessoas, curas e milagres, evangelização de pessoas. Não. Quem está encastelado no poder, nos cargos das denominações, em geral não vai para a rua, não quer cuidar de ninguém, não produz fruto espiritual nenhum, fica só fofocando ali na direção. Isto não é de Deus. A institucionalização da religião não é de Deus. Mas como a gente vai se livrar disso? Uma das palavras de ordem é obediência ao Senhor Jesus, no que Ele mandou, descentralizar. Quando nós estamos funcionando, a igreja está funcionando ali na casa de alguém, como era na igreja primitiva.
A igreja na casa de alguém. A célula, hoje chamamos de célula, de grupo caseiro, a igreja na casa de alguém, que funciona ali, meia dúzia, 10, 20 pessoas se reúnem ali. Ali não tem cargos, ali não tem disputa pelo poder, não tem eleição de diretoria, ali não manipula dinheiro e então não há propriamente interesse para pessoas ocuparem posições ali. Mas quando institucionalizam o templo e uma diretoria e uma organização de grandes reuniões e coisa desse tipo, aí começa a disputa pelo poder. E isso é péssimo. O Davi enfrentou essa situação porque ele teve ali um demônio ao lado dele através do seu filho Absalão. O Absalão era cria de Davi, culpa de Davi, porque Davi foi culpado de tudo que aconteceu com seus filhos. Ele não educou seus filhos bem no caminho do Senhor. Ele foi negligente com a educação de seus filhos. Ele não botou seus filhos para trabalharem, não botou seus filhos para buscarem o Senhor. Davi buscava o Senhor por ele mesmo e largava a família para lá. E o diabo entrava para azucrinar a cabeça dos filhos dele. E muita confusão, briga, disputa aconteceu, como normalmente acontecia na corte de qualquer governante que a Bíblia cita. Aqueles casos se repetiam. E com Davi não foi diferente. O Absalão quis disputar o poder, sair na frente, e quando matou o irmão dele, o Aminon, ele sabia que fez uma coisa errada, que teria uma punição. E para não receber a punição, ele fugiu para uns parentes dele que moravam num país vizinho. O Absalão ficou lá uns 3 anos distante e ele esperava a coisa se apagar na memória do pai. Ele esperava a ira do pai abaixar. E de fato aconteceu, como sempre acontece. As pessoas se esquecem do mal. Já tem 3 anos que aquilo aconteceu. A gente já não tem aquela raiva, aquele ódio, aquele desejo de vingança, de punição. A gente se esquece. Deus não se esquece. O tempo não apaga pecados. A gente precisa aprender isto. O tempo não apaga pecados. Somente o sangue de Jesus, quando a pessoa se arrepende e confessa. E os anos que o Absalão passou lá com a família da mãe, deu tempo para Davi se esquecer. E aí o Absalão armou uma situação através do Joabe para que Davi o recebesse de volta. Ele precisava ter certeza que não seria preso por Davi, que não seria castigado por Davi. Ele mandou sondar a situação. Eu estou fazendo referência ao capítulo 14 de 2 Samuel. Eu estou trazendo aqui o assunto à tona. O Absalão sondou o coração do pai através do Joabe, que era primo dele e comandante do exército. O Joabe, em princípio, não quis atender, mas o Absalão pressionou, e de uma tal maneira que o Joabe então foi cumprir aquela missão. Ele foi a Davi, sondou o coração de Davi. Davi disse: tá bem, então deixe o Absalão voltar. Não foi tão fácil, mas conseguiram. O Joabe contratou uma mulher, a mulher chorou na presença de Davi, contou uma história, o Davi se condoeu, depois ela disse: olha, isso é a história do seu filho. Aí o coração de Davi se abriu, ele entendeu a situação, disse: não, mas tá bom, tá na hora, pode avisar meu filho que eu estou pronto a recebê-lo. E o Absalão veio e Davi o recebeu. Mas o recebeu de uma maneira não correta, apenas recebeu, como que um estranho. Não era assim. O Davi tinha que ter tomado uma posição. Tá bom, Absalão, eu vou te receber, mas escuta,
o que você fez, por que você fez, você vai assumir as consequências do que você fez, etc, etc. Mas o Davi não fez isso, apenas recebeu, beijou e tal, pode ir para sua casa. E foi a senha que o Absalão precisava para, a partir dali, começar a contaminar o povo todo, se candidatando a ser rei no lugar do pai. E promoveu depois uma revolta muito maior do que o problema anterior. O Absalão promoveu uma revolta do povo contra Davi. Davi teve que fugir. Foi algo assim muito terrível aquilo que aconteceu. Então o Senhor que governa tudo deixou tudo isto registrado na Bíblia para nosso proveito e exortação. Como você trata uma pessoa rebelde ou que não é de confiança, ou um crente em quem você não vê sinceridade? Um filho que é filho, mas que está no caminho do erro, do pecado. Como você trata isso? É uma situação delicadíssima. A Bíblia não faz uma análise da atuação de Davi, apenas mostra que a consequência histórica não adiantou. Davi recebeu o Absalão pela metade. Não houve um perdão completo, como não houve uma confissão. Então, foi esconder a sujeira debaixo do tapete. Isto nunca é solução. Uma mãe, quando tem que lidar com um filho rebelde, viciado em drogas, uma filha que está andando pelo caminho errado, aí se desviando, então os pais têm que ser claros com relação à atitude de seus filhos. Eu, de vez em quando, costumava dizer para meus filhos o seguinte: meu filho, eu sou pai, estou dando exemplo e mostrando o caminho da verdade para você. Você é uma pessoa livre diante de Deus. Eu não posso obrigar você a seguir o caminho do Senhor. Eu posso mostrar que é o caminho bom e que os caminhos do mundo são de perdição. Você tem que saber disso, porque eu tenho mostrado. Mas eu não posso obrigar, você tem que tomar a sua decisão. E eu não vou obrigar você mesmo, porque eu não posso obrigar. Você tem que tomar sua posição e sua decisão. Você pode ir para onde você quiser, até para o inferno. Agora, com a minha ajuda que não vai, nem com o meu dinheiro. Eu não vou apoiar, não vou ajudar. Se você quiser ir para o inferno, você vai, por sua conta e por sua decisão. Com a minha ajuda é que não vai. Eu não vou ajudar, eu não vou apoiar. Bem, graças a Deus, o Senhor atuou e que todos eles entenderam este recado, entenderam essa mensagem, e nenhum deles quer meu dinheiro para o pecado. Eles sabem disso. Quando se faz alguma coisa errada lá, é por conta deles, para consequência deles. Mas eles sabem que não vão ter a minha ajuda. A minha posição é muito clara a favor de Deus. Eu não vou deixar o Senhor por causa de outro interesse. Festinha de família, para isso e aquilo, nada. E todos eles já sabem disso e não precisa mais colocar nada. Eu creio que a gente precisa tomar posições bem claras. E tem que entender, minha irmã, sua filha já tem 18 anos, está no caminho errado. E você vai ficar passando a mão na cabeça, sustentando? Você vai dizer, você quer andar no caminho errado? Vá, você sai de casa. Se quiser ficar aqui, a casa está aberta para você. Agora, trazer pessoa para o pecado aqui, não. Você pecar aqui dentro de casa, eu dar dinheiro para sustentar o seu pecado? Não, não e não. Você vai por sua conta para o pecado. Agora eu vou continuar dando o bom exemplo e amando você. Aqui tem lugar sempre para você, mas não para trazer pecado para cá, porque a casa é minha, quem manda aqui sou eu.
Essas coisas precisam ficar claras. Se o mal não for cortado pela raiz, ele vai crescer. Daqui a pouco, a mãe não tem mais autoridade sobre a filha toma conta da casa, daqui a pouco é a mãe que tem que sair de casa, da casa dela, porque isso tem acontecido muito. A filha bota a mãe para casa, bota quem quiser para dentro de casa e depois expulsa a mãe que tem que sair de casa, a casa que é dela. Então, se a coisa foi o que aconteceu com o Davi teve que sair da casa, porque o filho Absalão tomou conta da casa. Naquela grande revolta, Deus mostra que Deus está no controle. As coisas no final Deus vai fazer acontecer com grande dor, mas ele vai fazer acontecer. Agora, teria sido melhor evitar o mal. E se Davi tivesse uma atitude mais firme, talvez aquele mal tivesse sido evitado. Mas tudo fica registrado na Bíblia para nosso proveito e edificação. Pense nisto, porque em qualquer situação que você se encontrar, que tiver que tomar alguma decisão, seja sempre ao lado de Deus, da verdade, e nunca a favor de filhos contra o Senhor. Vai ser pior isto.